A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. O nosso podcast que aborda diversos temas, desde a psicologia, uma parte também da minha vida profissional, como tecnologia, como comunicação de uma maneira geral. Afinal de contas, para quem já está me acompanhando, sabe que eu retornei à minha vida como profissional de rádio, ou seja, radialista, locutor. Estúdio Livre. Estúdio Livre. Mas o podcast Estúdio Livre continua trazendo diversos temas interessantes que realmente chamam a atenção. E neste episódio 13, eu vou falar sobre algo que, para mim, é realmente muito caro e é algo que eu busquei novamente após muitos anos, inclusive depois de mais de 20 anos, eu busquei novamente viver essa experiência que é o jiu-jitsu, que são muitas coisas que a gente pode falar sobre jiu-jitsu, desde uma arte marcial, um estilo de luta, uma filosofia, enfim. Mas quem vai explicar melhor pra gente, justamente sobre o jiu-jitsu, o seu surgimento, sua evolução, é o professor Leonardo Khalid, que é faixa preta, 3º grau de jiu-jitsu, faixa preta de judô, e o judô tem uma ligação ali, ele vai explicar pra gente quais são as semelhanças e as diferenças. Ele é faixa preta de judô 1º dan, é atual campeão acreano de jiu-jitsu com kimono e sem kimono, e é professor responsável pela Gracie Barra Acre e o Dojo Central Park, aqui em Rio Branco. E ele vai falar um pouquinho sobre essa trajetória bem bacana, principalmente sobre esse universo do jiu-jitsu brasileiro, que é referência no mundo. Professor Leonardo Khalid, muito prazer recebê-lo, meu sensei. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Estúdio Livre. Alegria imensa recebê-lo aqui e gostaria que você explanasse pra gente um pouco sobre essa arte, a famosa arte suave. Inclusive, esse é o título do nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Arif. Agradecer aí a você essa possibilidade de poder falar um pouco sobre arte marcial, falar um pouco sobre jiu-jitsu e pros nossos grandes amigos que acompanham aí o podcast Estúdio Livre. Porque sempre que nós temos a oportunidade, eu tenho a oportunidade de tratar sobre algo que foi tão relevante e que é tão relevante e importante na minha vida, eu vou estar sempre disposto e sempre aí me colocando realmente à disposição para bater esse papo, tirar as dúvidas. Porque quando nós falamos sobre... Vamos criar um contexto um pouco maior antes de falar realmente do jiu-jitsu. Eu acho que o tema, ele primeiramente, nós temos que falar sobre lutas, né? E essa ideia de como que a luta passou a integrar a vida do homem. Porque, Arif, por mais que a gente não consiga precisar historicamente quando a luta surgiu, nós temos a certeza que ela surgiu praticamente junto com o homem, a partir da sua necessidade de estar na luta pela sua sobrevivência e até conseguirmos chegar nessa ideia de sociedade, de agrupamento de pessoas que nós temos hoje. Conflitos sempre existiram e as armas, elas não são tão contemporâneas ao surgimento do homem. As armas são recentes, né? Armas de todo tipo, né? Armas de fogo, armas que nós chamamos de armas brancas, como lâminas e outras armas semelhantes a essas, elas não surgiram com o homem. Então, com certeza absoluta, esse embate corpo a corpo, ele é contemporâneo ao surgimento do homem e das sociedades. E daí é que nós podemos extrair e dizer que vem a ideia
de arte marcial, de luta, de organizar esse estudo desse combate corpo a corpo, né? E é dessa ideia que nós temos o contemporâneo, ou a arte marcial que originou o jiu-jitsu que nós treinamos hoje. Que o jiu-jitsu que nós treinamos hoje, que é mundialmente conhecido, ela é uma moldura feita por brasileiros, né? Sim. E moldado de um jeito que é reconhecido como uma arte marcial brasileira, o jiu-jitsu. Uhum. Talvez Bom, a gente sabe que temos aí como referência também a capoeira, como, em tese, uma arte marcial puramente brasileira, mas em termos de projeção, o jiu-jitsu parece que ganhou o mundo de uma forma bem mais abrangente do que como referência de uma arte brasileira, muito mais que a própria capoeira, não é mesmo? O jiu-jitsu, ele sofreu... Vamos voltar um pouquinho, né, para eu continuar falando sobre essas origens aí. Então, o Arif, existe ou existiu uma arte marcial milenar chamada Jujutsu, ou Jiu-Jitsu, num sentido amplo, nós podemos falar assim, mas mais reconhecida como Jujutsu. Uhum. Que ela é indicada como ter sido desenvolvida na Índia, ter passado para a China e chegado ao Japão. E com o fim do ciclo da ideia da era dos samurais no Japão, eles começaram e essas ideias de combate passou por uma evolução e acabou sendo expandida pelo mundo. E diversos estilos de Jujutsu ou Jiu-Jitsu, a gente consegue encontrar historiadores falando com os dois nomes, né? Você teve uma adaptação, uma melhoria e uma evolução dessa arte marcial voltada aí para a guerra. Ela era uma arte para a guerra, para realmente o combate entre vida e morte. Uhum. E encerrada essa fase de guerra no Japão, de combate, o que aconteceu é que esses samurais passaram a não ter tanta importância, e a necessidade da técnica e do treino como era feito não ter mais utilidade na época do Japão. E esses estilos, porque não existia uma escola, uma uniformidade de luta, existiam estilos de jiu-jitsu, escolas de jiu-jitsu, cada um com a sua peculiaridade, e isso acabou se perdendo de algum modo, em razão da ausência de utilidade desses treinos e dessa aplicabilidade disso. Ou seja, não tinha mais essa necessidade de matar o seu inimigo, e as coisas elas passaram a ser muito além disso. E aí nós temos aí o surgimento de uma grande figura do judô, que é Jigoro Kano, Shihan Sensei Jigoro Kano, que ele entende e compreende esse momento no Japão, e ele faz uma atualização disso. Ele, percebendo que as lutas e os treinamentos, eles não tinham mais como foco exterminar, matar o outro companheiro, ele passa a separar técnicas e criar uma base filosófica para o antigo Jujutsu, que passou a ser conhecido como Kano Jutsu. Porque, se nós pudéssemos dizer, seria como se fosse o jutsu do Jigoro Kano, né? O jiu-jitsu do Jigoro Kano. Por isso é chamado de Kano Jutsu. Sim. E essa migração aglutinou muitos daqueles
mestres e daqueles professores e senseis do Jujutsu antigo, porque a base filosófica permitia e tinha como, e tem até hoje, como principal foco o desenvolvimento do ser humano. E o Jigoro Kano, ele passou a expandir isso para além das fronteiras do Japão. Estúdio Livre. E dentro dessa pegada de expansão, veio para o Brasil um dos alunos de Jigoro Kano, chamado Mitsui Maeda, que era conhecido, chamado também de Conde Koma. Era um apelido dele, né? O seu nome era Mitsui Maeda, mas ele era conhecido como Conde Koma. Os registros dizem que ele entrou pelo Rio Grande do Sul, bem no início dos anos 1900. Eu talvez não consiga te precisar agora exatamente quando foi o ano exato do registro, mas no início dos anos 1900, pelo Rio Grande do Sul, e acabou parando no Nordeste, no Norte, que foi no Pará. E lá ele começou a ter contato com a família Gracie, que foi quem conseguiu modificar e dar esse caráter que nós temos hoje dentro do Jiu-Jitsu. Por quê? Mitsui Maeda, ele, como lutador, né, mas no Brasil não existia no Brasil nós não tínhamos essa filosofia ou essa cultura de luta no Brasil, né? Nós não tínhamos essa história de luta no Brasil, essa cultura de luta. Então os japoneses que vinham, eles vinham para trabalhar na agricultura, vinham com outros propósitos, mas eles vinham com isso, e muitos deles se apresentavam em circos, fazendo lutas, combates, desafiando as pessoas. E é provável, dizem, né, os historiadores, que o pai, né, o então patriarca da família Gracie, que era o Gastão Gracie, ele tinha um circo. E o Mitsui Maeda passou a se apresentar nesse circo, a fazer lutas nesse circo, e o Gastão pediu e conversou, entrou em algum acordo para que Mitsui Maeda ensinasse os seus filhos a essa luta que era praticada pelo Mitsui Maeda. Até aí, há realmente uma divergência se Mitsui Maeda era ou não um mestre em algum outro estilo do Jujutsu, mas é certo que o Mitsui Maeda era já um professor do Kano Jutsu, que é do judô. E é esse encontro que cria realmente algo que até então não existia. Não que não existisse o Arif como luta, como sistema de luta, mas como o Carlos Gracie, que foi o primeiro filho do Gastão a ser ensinado, como ele era muito franzino, muito pequeno, muito fraco, ele começa a dar, a partir das técnicas que eram ensinadas pelo Mitsui Maeda, ele passa, junto com o irmão dele, com o Hélio, eles passaram a dar uma nova roupagem, uma nova característica para aquilo que era ensinado a eles. E isso se modificou de tal modo, como eu disse, e agora que a gente consegue chegar
no porquê o jiu-jitsu hoje é reconhecido como arte marcial brasileira, porque a família Gracie, Carlos e Hélio principalmente, eles fizeram uma modificação e fizeram adaptações tamanhas que se transformou em algo totalmente diferente do que lhe foi ensinado. E aí, lá em 1925, nós temos a fundação da primeira Academia Gracie, já no Rio de Janeiro. Né? A família do seu Gastão passou por alguns problemas no Pará, onde inicialmente eles eram sediados, vieram para o Rio, e em 1925 a gente tem a criação da primeira escola Gracie de jiu-jitsu. E aí começa toda um desenrolar que alçou o jiu-jitsu a uma grande fama. E como foi o desenrolar disso, né? Eu não sei como as pessoas olham e veem isso, mas o jiu-jitsu ganhou uma grande notoriedade. Por quê? Porque, como eu disse, os irmãos, tanto Hélio quanto Carlos, eles eram muito pequenos, franzinos, e pesavam ali cerca de 60 quilos, 65 quilos. E eles faziam desafios públicos nos jornais. Eles diziam, olha, eu luto contra qualquer lutador, desde que seja um evento sem regras, sem tempo, sem divisão de peso, até que um dos dois desista. Temos ali os primórdios do Vale Tudo. Perfeito, os primórdios do Vale Tudo. Exatamente isso. Um combate sem regras, sem pontos, sem corners, sem rounds. E isso ganha, como eu disse, uma notoriedade muito grande em razão do tamanho deles, né? Você tinha esses combates, mas vocês tinham pessoas e lutadores muito grandes, muito fortes, que impunham medo nos outros. E como pensar que alguém tão pequeno pudesse submeter, né, e fazer com que outro desista de lutar. E aí o jiu-jitsu passou a ser muito conhecido, porque as técnicas, Arif, que foram adaptadas e melhoradas e moldadas por Carlos e Hélio, elas tinham sempre essa ideia. Primeiro que aquele contexto que eu falei no início, que era desenvolvido pelo Shihan Jigoro Kano, do aperfeiçoamento do indivíduo, da melhora da pessoa pela prática esportiva, ela foi substituída no jiu-jitsu por uma ideia de defesa pessoal. Então, o que era que eles primavam na técnica? Olha, eu até posso ter um contexto filosófico, um outro pensamento, mas eu tenho que treinar técnicas que sejam realmente eficazes na defesa pessoal. Eu, uma pessoa mais fraca, menor, como eu posso me defender ou apresentar alguma resistência se eu for vítima de um ataque? Então, basicamente, o jiu-jitsu ele surge, ele vem aí nesse paralelo de defesa pessoal. Então a gente pode colocar da seguinte maneira: o jiu-jitsu hoje pode ser classificado como um estilo de luta, tem o jiu-jitsu esportivo, que a gente vai chegar lá na frente, mas basicamente é um estilo de defesa pessoal, é basicamente voltado para a defesa pessoal. Assim, pensando no público em geral, podemos pensar assim? Com certeza absoluta. O jiu-jitsu é uma arte marcial para defesa pessoal. Ponto. E por isso que ela foi testada tantas vezes, ela foi testada inúmeras vezes contra outras artes marciais, ela já foi testada na rua em inúmeras situações por pessoas que precisaram, e comprovadamente uma arte marcial extremamente eficaz como defesa pessoal. E defesa pessoal para pessoas que em situações reais não teriam condições de se defender contra alguém que geralmente é mais forte, é mais rápido, contra alguém que está armado, contra alguém que poderia causar um dano físico muito grande.
O jiu-jitsu ele é capaz de equilibrar essas situações. Muito bacana isso. Você está ouvindo o Estúdio Livre. Estúdio Livre. Você já falou um pouquinho sobre esse contexto histórico que é muito importante para a gente situar e se situar enquanto brasileiro, enquanto praticante ou futuro praticante. Eu acho que isso faz parte, é muito interessante e importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do jiu-jitsu, mas pegando um gancho sobre esse tema de defesa pessoal. A gente pensa também a respeito da questão da idade, né? Porque como o jiu-jitsu ele foi desenvolvido, o jiu-jitsu brasileiro, por pessoas que tinham uma compleição física, digamos, reduzida, eram pessoas pequenas, com baixa estatura, com baixo peso, mas que desenvolveram técnicas capazes de nos defender de situações em que enfrentaríamos um adversário muito mais pesado. A gente pensa também na questão da idade. Existiria ou existe assim um limite de idade para a prática do jiu-jitsu, ou seja, um limite mínimo ou um limite máximo, ou a forma como o jiu-jitsu é oferecido e ensinado é possível qualquer pessoa de qualquer idade, dentro das suas condições de saúde, praticar o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, ele é uma arte marcial para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Indistintamente da idade, do sexo, do peso. Indistintamente o jiu-jitsu, ele é uma arte marcial para todas as idades, para todos os pesos, para todos os sexos, para todas as formas de pensar. E eu digo isso sem sombra de dúvidas, porque eu posso citar vários exemplos aqui de pessoas que começaram muito novas e de pessoas que começaram não tão novas assim. Em 2018, eu tive no encontro nacional da Gracie Barra, que chama o nosso CIGB, né? É um encontro internacional mundial. A Gracie Barra hoje está espalhada por todos os continentes. São mais de 900 escolas por todo o mundo. E a cada ano a gente faz um encontro mundial, internacional. E nesse que foi em Campinas, em 2018, eu tive a grata satisfação de conhecer a Vera. A Vera, ela acabou de receber, acho que foi ano passado, a faixa preta dela de jiu-jitsu aos 76 anos. Olha só. 76 anos. E continua ativa, treinando, participa de competições. E nesse campeonato, inclusive, ela lutou numa categoria contra a filha dela, que também participa de competições. Foi muito legal, muito bacana. Como nós temos, o Arif, crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que são introduzidas nas artes marciais. Na nossa escola nós temos casos de irmãos, que um irmão já tinha ali 4 anos, que é a turma que nós temos a metodologia 4 anos, e o outro irmão ali com 1 ano e meio, 2 anos, já pelo tatame, já correndo, já conhecendo, já visualizando a arte marcial. A professora Kira Gracie, ela tem um trabalho fantástico nesse segmento. Ela tem turmas que as crianças começam a participar de aulas a partir dos 6 meses de idade. Então, nós temos, primeiro, que entender que o jiu-jitsu é para todas as pessoas, como eu disse, mas é óbvio que a metodologia, o método de ensino tem que estar muito bem estruturado. O método de ensino tem que ser já reconhecido por outros alunos, no sentido de já ter sido testado e ter funcionado com outros alunos, porque da mesma forma que o jiu-jitsu ele e na maioria das vezes tem sido muito benéfico para as pessoas, eu não posso dizer que experiências ruins podem acontecer. Claro que podem acontecer. Maus profissionais, ruins locais, existem em todos os segmentos. O que eu indico independente de idade, sexo, tamanho, peso, condição física que a pessoa esteja,
ela busque uma escola que seja séria, que tenha um professor sério no ensino da arte marcial, que tenha uma metodologia apropriada, adequada para quem vai começar, para quem vai retornar aos treinos, porque aí sim, eu tenho certeza que a jornada ela é infinita. Ela é infinita. O grão-mestre Hélio Gracie, ele até tempos antes de falecer ainda botava kimono, ainda dava aula, ainda treinava. E eu tenho certeza que é uma arte marcial possível, que você chegue lá aos seus 90, 100 anos e continue colocando kimono, continue ali no tatame, trocando experiências e vendo. Eu falo algo muito interessante lá na nossa escola, que nós criamos e trabalhamos em uma escola em que os netos dos nossos netos irão treinar. Uhum. Para que as pessoas tenham noção e dimensão que o trabalho que nós fazemos, ele não é só para agora. Eu faço um trabalho hoje pensando no neto do meu aluno, 5, 6 gerações à frente. Sim. Quando você pensa assim, você constrói uma escola de jiu-jitsu, Arif, que ela não é pautada na necessidade de crescer e de ser altamente veloz em todos os aspectos agora. Não, eu preciso de consistência, como é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele é consistente, ele é persistente, ele é algo a ser trabalhado ao longo de toda uma vida. Eu treino jiu-jitsu desde 1997. Esse ano eu faço 25 anos de treino de jiu-jitsu e eu tenho plena consciência que eu estou começando a aprender jiu-jitsu agora. Eu tenho plena consciência que eu estou começando a aprender o jiu-jitsu agora. Eu precisaria talvez de mais umas 4 ou 5 vidas, vivendo 100 anos, que é o tempo que eu quero viver. Eu precisaria de umas 4 ou 5 vidas talvez para realmente aprender o que é o jiu-jitsu, de tão profundo e de tão importante que é o jiu-jitsu, que ele tem que ser e tantos ensinamentos que ele pode trazer para a vida. Perfeito. Bom, aproveitando que você citou a questão do seu início no jiu-jitsu, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória sua, como é que você chegou, de uma maneira geral, nas artes marciais, porque você, como a gente citou no início, você não pratica ou não praticou apenas o jiu-jitsu, mas teve o judô e outras artes também que fizeram parte. Afinal de contas, você também é um competidor e tem outras artes agregadas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Leonardo Khalid, o esportista das artes marciais. Eu tenho uma felicidade na minha vida de ter encontrado as artes marciais muito cedo. Eu tenho isso como um privilégio. Eu sei que para a maioria das pessoas não acontece assim, mas é um privilégio grande na minha vida ter encontrado as artes marciais muito cedo. Eu sempre pratiquei esporte, né? Meu pai, ele chegou a ser jogador de futebol profissional, então ele tinha essa ligação com o esporte, né? Ele chegou a ser jogador de futebol profissional aqui em Rio Branco. Eu sou de Rio Branco, no Acre, nasci aqui. E meu pai chegou a ser jogador de futebol profissional, sempre estava jogando o futebol dele, e eu acompanhava, né, essa prática esportiva do meu pai, e ele sempre incentivou ali, eu, minhas irmãs, minha família, a prática do esporte. Então eu pratiquei natação, cheguei aí em algumas escolinhas de futebol, mas eu sempre buscando algo que realmente que eu fosse me encontrar. E aí aos 9 anos de idade, eu comecei a praticar taekwondo. Foi a primeira arte marcial que eu pratiquei aqui na minha cidade. Tinham 2 escolas de taekwondo, uma bem próxima da minha casa. E eu pratiquei taekwondo durante 3 anos.
E aí acabei parando um pouco o taekwondo, e logo em seguida eu comecei a praticar o karatê Shotokan, Shotokan tradicional. E aí treinei karatê, eu acho que por 1 ano e meio, mas isso ainda criança, acho que eu tinha 12 anos, por 1 ano e meio. E aí logo parei o karatê, e ali, pelos anos de 97, eu tomei conhecimento, eu assisti algumas coisas sobre Vale Tudo, o UFC, eu vi algumas fitas do Royce Gracie, e eu buscava isso aqui na minha cidade. E aí, em 97, no mês de agosto de 1997, eu lembro porque foi logo quando eu voltei das férias, aquelas férias no meio do ano, e meu pai me matriculou, me levou para uma escola de judô. Mas nessa escola que eu treinava, né, o judô ainda era um judô bem tradicional, bem ligado assim, ao contexto do solo, do Neuazá e do Tachiwaza, que é a parte de arremesso do Nagewaza, né, na parte em pé de luta. Então nós tínhamos um treino muito forte, tanto de judô na academia, e a parte de Neuazá, que era a parte de solo. E logo, na academia que eu estava, passou a praticar o jiu-jitsu também. Então nós praticávamos tanto o judô quanto o jiu-jitsu, isso em 1997. Estúdio Livre. Eu já comecei, já entrei na prática do judô, do jiu-jitsu em 1997. E aí em 1998, exatamente, em 1998 eu fui graduado à faixa azul e continuei treinando aqui desde então até 2001. E aí no ano de 2001 eu fui morar em Florianópolis, Santa Catarina, e quando cheguei lá, aqui em Rio Branco eu nunca parei, né? Mas aí em 2001, quando eu fui morar em Santa Catarina, em Florianópolis, eu continuei a treinar jiu-jitsu lá em Santa Catarina. Inclusive tive a oportunidade de treinar na academia de um dos filhos do mestre Carlos Gracie, que foi junto com o mestre Crolin Gracie. Então aí no tempo que eu residi lá em Florianópolis, eu continuei treinando jiu-jitsu, retornei para Rio Branco em 2004, e em 2004 retomei meu treinamento aqui em Rio Branco e cheguei à faixa preta de jiu-jitsu em 2011. Então, aí de 1997 até 2011 foram 14 anos, né? Até que eu chegasse a faixa preta de jiu-jitsu, e sempre treinando. Eu nunca tive períodos assim, Arif, sem treinar. Eu não tive períodos na minha vida em que eu não... Olha, passei 1 ano, 2 anos sem treinar. Não, eu tive uma constância muito boa dentro da arte marcial, e nunca parei de treinar. Desde 97 eu considero que eu nunca parei de treinar. Porque eu nunca tive assim, um período de 6 meses, 7 meses. Nunca tive. Eu sempre treinei desde quando eu comecei a treinar lá em 1997. Sempre foi um treinamento que eu mantive na minha vida. Sim. Aí cheguei à faixa preta em 2011 e a faixa preta de judô em 2012. Me diz uma coisa, a diferença entre jiu-jitsu e judô, elas são muito grandes? São diferenças visíveis? Os objetivos são diferentes? Explica pra gente, para que o público também possa entender, né? Porque muita gente confunde uma coisa com a outra e acha que são a mesma coisa. Bom, elas, nós conversamos lá no início, as artes marciais, tanto o judô quanto o jiu-jitsu, elas têm uma origem comum. E essa origem comum as torna muito parecidas. O que vai diferenciar uma da outra, Arif, na minha visão, e que fique claro assim, que não há um ponto
de consenso que o judô é diferente do jiu-jitsu por causa disso. Mas o que eu vejo é que o judô se tornou diferente do jiu-jitsu porque o jiu-jitsu tem objetivo diferente do judô. Então, lembra que eu falei sobre Jigoro Kano e Sensei Jigoro Kano lá no início? Uhum. Ele criou e desenvolveu o judô para aperfeiçoamento do indivíduo. Então, no judô, nós falamos que você treina para se aperfeiçoar. Você luta para se aperfeiçoar. E esse é o objetivo central do judô. Ele busca assim, aperfeiçoamento do indivíduo. O jiu-jitsu tem um outro pensamento. O pensamento do jiu-jitsu é de defesa pessoal. Então, quando eu tenho pensamentos iniciais diferentes, o jiu-jitsu treina para defesa pessoal. O judô treina para aperfeiçoamento do indivíduo. Então, o modo de pensar das artes marciais, das duas, transforma o modo de lutar e transforma o modo de treinar. Essa é basicamente a ideia. Então, o judô ele é mais ligado e focado no aperfeiçoamento do treinamento, da técnica, do modo de execução, enquanto o jiu-jitsu ele é bem focado em repelir a agressão. Uhum. Mas se nós pensarmos na visão, nos golpes, eles são artes marciais visualmente muito parecidas. Sim. As pessoas costumam diferenciar o judô do jiu-jitsu dizendo assim: o judô é uma luta em pé, de queda, né, para derrubar o adversário. E o jiu-jitsu é uma luta, uma arte marcial de solo, de chão. E pro leigo pode fazer sentido esse modo de diferenciar. Tecnicamente não é possível que eu diga isso, porque tanto o judô quanto o jiu-jitsu possuem, né, técnicas em pé para derrubar, levar para o chão, e no chão técnicas de mobilização e finalização, e assim por diante. Então, são essas duas maneiras. O modo de pensar diferencia uma da outra, e visualmente falando, o leigo consegue e busca diferenciar dizendo que o judô é uma técnica, é uma luta em pé, e o jiu-jitsu é uma luta no solo, no chão. Muito bem. Agora fala pra gente um pouquinho sobre o que é a Gracie Barra e como foi o surgimento, a ideia de trazer a Gracie Barra, que no caso aqui é a Gracie Barra Acre, digamos que foi fundada por você e outros colegas. Explica pra gente como é que funciona esse sistema. O que acontece, né? O jiu-jitsu tem desde da fundação lá da primeira escola Gracie até a gente chegar nesse momento, a gente tem um vácuo aí de muitos anos, em que tem muitas histórias, tem muitos desafios, mas basicamente a Academia Gracie, a primeira lá no início, ela tinha um sistema de ensino, ela tinha uma técnica, um modo de ensinar, uma metodologia de ensino muito bem definida pelo Carlos Gracie, pelo Hélio Gracie, e isso ao longo dos anos acabou se perdendo, porque como passou a ser, Arif, uma arte marcial assim, muito efetiva, muito eficaz, e muita gente passando a treinar o jiu-jitsu, acabou que em algum momento isso se perdeu, e o jiu-jitsu ficou algo não tão metódico, não tão estruturado, e as pessoas iam passando de uma para as outras. E a Academia Gracie, tanto o Hélio quanto o Carlos, eles tiveram muitos filhos. E esses filhos foram criando escolas, as escolas foram se desenvolvendo e outras pessoas aprendendo com eles e também criando escolas e modificando isso. Até que em 1986, após uma tragédia na família, que foi a morte de Rolls Gracie, que era filho de Carlos Gracie, o mestre Carlinhos Gracie, que é filho do Carlos, ele criou uma Academia Gracie que ficava na Barra da Tijuca.
ele saiu originalmente da Academia Gracie, onde ela existia no Rio de Janeiro, e foi para um bairro novo, né, que estava em expansão, que era a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1986. E como as escolas continuavam irmãs, parceiras, sempre quando ia acontecer treinos ou campeonatos, o pessoal começou a dizer, olha, lá vem o pessoal da Barra Gracie, né, que era a Academia Gracie, que ficava na Barra da Tijuca. Olha, lá vem o pessoal da Barra Gracie, da Gracie Barra. Então, essa individualização Gracie Barra vem do sobrenome do fundador, que é o mestre Carlinhos Gracie, que é o Carlos Gracie Jr., filho do Carlos Gracie, que foi quem originalmente aprendeu e modificou e adequou o jiu-jitsu, e ao local em que a primeira escola que ele fundou foi sediada, que foi na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Isso em 1986. E a escola vem se desenvolvendo desde então, até que o mestre Carlinhos Gracie viu que existia um limite na forma como as coisas vinham sendo desenvolvidas dentro da Gracie Barra. Existia um limite tanto de quantidade de alunos numa escola, como em quantidade de escolas que poderiam ser criadas. E aí ele se mudou para os Estados Unidos, acredito que em 2004, e passou a desenvolver lá uma metodologia. Na verdade, ele não passou a desenvolver, ele resgatou, eu acho que esse termo é mais adequado, ele resgatou e, óbvio, aperfeiçoou, adequou, melhorou as experiências dele. A metodologia Gracie inicial lá da Academia Gracie, lá de quando foi fundada. Legal. Com currículos de treinamento, com divisão de aulas por nível de técnica a ser ensinado, se é uma aula de técnica básica, técnicas intermediárias, se é um método avançado que está sendo ensinado, muito focado na defesa pessoal. No nosso currículo fundamental, por exemplo, da Gracie Barra, 50% do tempo nós destinamos praticamente à defesa pessoal. Uhum. Nós temos defesa pessoal como um fundamento muito, muito importante para o jiu-jitsu, né? Treinar exclusivamente defesa pessoal, porque aí o jiu-jitsu se desenvolveu, você tem um contexto esportivo também ligado ao jiu-jitsu, mas o que nós temos é isso. Então, a partir de 2004, 2005, essa reestruturação feita e baseada aí pelo mestre Carlinhos Gracie proporcionou a Gracie Barra chegar no que ela chegou hoje, que é a maior em número de pessoas, a maior escola de jiu-jitsu do mundo, com mais de 900 escolas espalhadas por todo o mundo. E em 2015 nós tivemos a oportunidade, óbvio, a partir da história que a gente tinha construído dentro do jiu-jitsu. A partir de 2015 nós conseguimos trazer, aplicar e sermos integrados à Gracie Barra. Então, aqui no Acre, nós tivemos a introdução do método de ensino, da metodologia, e passamos a ser integrados à Gracie Barra a partir do ano de 2015, com a vinda do nosso diretor regional e do meu sensei, que é o sensei Henrique Machado, que a academia dele fica sediada em Manaus, no Amazonas. Com a vinda dele para cá em 2015, nós passamos a integrar a Gracie Barra e desenvolver aí todo o nosso trabalho e o nosso desenvolvimento do jiu-jitsu aí desde 2015. Aí lá se vão mais de quase 7 anos de treinamento e de batalha para desenvolver, né, um jiu-jitsu para todos, um jiu-jitsu
focado aí no desenvolvimento das técnicas de defesa pessoal e desse pensamento aí. Perfeito. Estúdio Livre. Eu vejo que você tem uma preocupação, uma filosofia interessante em relação ao desenvolvimento dentro das artes marciais por parte das crianças. Você tem, a Gracie Barra tem um programa especial para as crianças e você leva isso com uma seriedade muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da prática do jiu-jitsu por crianças. Olha, nós enumeramos e nós apresentamos porque é necessário, mas eu nem conseguiria, Arif, enumerar a quantidade de benefícios que a prática da arte marcial traz para a criança. Primeiro e antes de mais nada, ele dá uma confiança, uma independência para a criança que é inacreditável, cara. Criança que treina, que faz arte marcial, ela vive dentro de um contexto diferente. E eu digo independência e autoconfiança no sentido de que ela consegue estar diante de uma situação que causa medo e ainda assim se manter no controle. Ainda assim ela consegue buscar tomar as decisões que em tese seriam mais acertadas, que em tese seriam melhores para aquela situação. Ela passa a não ser um alvo fácil de agressões. Por quê? Porque ela entende, ela se conhece, ela se posiciona de modo correto, de modo altivo. Ela passa a ser uma criança mais amorosa, mais colaborativa com os companheiros, porque a partir do momento em que nós conhecemos a nossa grandeza, nós temos consciência da nossa grandeza, nós sabemos que essa grandeza só aumenta, só melhora se eu for cooperativo com outras crianças, se eu for cooperativo com o outro. Eu não tenho como crescer mais, eu não tenho como expandir mais se eu não ajudar o outro, se eu não compartilhar com o outro. Essas crianças que treinam arte marcial, elas estão inseridas dentro de um contexto de uma prática esportiva, o que afasta elas, mesmo que momentaneamente, das telas de computadores, de celulares, de tablets, de videogames e afins. A criança que treina, que pratica uma arte marcial, ela tende a buscar se alimentar melhor, porque um dos pilares da prática esportiva é a boa alimentação. Uma coisa complementa e incentiva a outra. Então você tem crianças que se alimentam melhor e por causa da prática esportiva elas dormem melhor. E então esses aí são alguns dos benefícios que nós podemos enumerar para a vida das crianças, né? Elas deixam de ser alvo fácil. Eu acho que esse é um grande ponto das nossas crianças, que são essas vantagens que diferenciam ela das outras crianças, com certeza. Certo, perfeito. Fala pra gente sobre as redes sociais da Gracie Barra. Tem lá um Instagram que tá o tempo todo ativo, né? Claro, a gente é bem ativo nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, que é @gbacre. Então, galera que estiver acompanhando aí, corre lá no Instagram, segue a gente no Instagram, @gbacre. No Facebook é Facebook/gbacre também. E lá a gente compartilha muito do dia a dia da academia, da escola, dos treinos, algumas coisas voltadas a essa parte filosófica, a mentalidade do jiu-jitsu. Então, vamos seguir aí, que com certeza nós temos muita coisa para compartilhar aí com vocês. Bom, Leonardo, eu gostaria da gente já pré-agendar uma segunda parte desse nosso bate-papo sobre jiu-jitsu, porque tem outras questões que eu gostaria de abordar dentro do jiu-jitsu, porque hoje a gente foi mais abrangente, parte histórica,
o histórico do jiu-jitsu, o histórico da Gracie Barra, o seu histórico. Numa segunda parte, eu gostaria de abordar um pouco mais sobre o jiu-jitsu esportivo, sistema de graduação de faixas, objetivos dentro do processo, que aí a gente amplifica essa conversa, mas dentro de um programa mais específico para esse lado, para esse tema dentro da temática maior, que é o jiu-jitsu. Tudo bem? Já fica pré-agendado? Com certeza já fica pré-agendado aí. Nós vamos poder falar muito sobre isso. A gente pode aprofundar também aí um pouco mais sobre o treino, metodologia de treino, né? O que você deve buscar dentro de uma escola como metodologia de treinamento. Então, vai ser fantástico. Pode, com certeza, agendar aí que nós teremos um outro encontro para debater ainda mais. Maravilha, perfeito. Então vai ficar muito bacana. Essa aqui a gente já vai classificar como a primeira parte, né? Sobre o tema jiu-jitsu, a arte suave, e neste episódio eu conversei com o sensei Leonardo Khalid. Para você que não conhece ele, o Leonardo Khalid é faixa preta, 3º grau de jiu-jitsu, faixa preta de judô, 1º dan, e é atual campeão acreano de jiu-jitsu com kimono e sem kimono, e é o professor responsável pela Gracie Barra Acre e Dojo Central Park. Realmente um projeto muito bonito, muito interessante. Eu venho acompanhando o companheirismo, o respeito, a ética, a disciplina que é transmitida e é vivenciada dentro da Gracie Barra Acre, que é algo muito bonito. E eu, como aluno também, lhe parabenizo por esse projeto, por esse seu esforço, por esse seu empenho, e obviamente desejo muito sucesso e cada vez mais prosperidade para a Gracie Barra e também para todo mundo que ali treina e busca esse desenvolvimento físico, pessoal, ético, moral, por assim dizer. Enfim, são várias instâncias que a gente poderia enumerar. E agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast Estúdio Livre, Leonardo Khalid. Muito obrigado, Arif. Pode contar comigo aí no próximo episódio. Nós vamos debater ainda mais aí arte marcial, judô e jiu-jitsu e tudo que foi importante pra gente. Obrigado pela sua audiência. Você sabe, dá para conferir o nosso podcast através das diversas plataformas de podcast que existem pelo mundo, como por exemplo o Apple Podcast, para você que tem iPhone, para você que tem Android, pode ser o Google Podcast, pelos aplicativos de música, Spotify, Deezer, pelo YouTube. Lá no meu canal no YouTube você confere uma playlist que é dedicada para o nosso podcast Estúdio Livre, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Até o próximo episódio do nosso podcast Estúdio Livre. Estúdio Livre.